No dia que deveria ser o mais feliz da vida dela, Marina Alves foi apagada do próprio casamento. Vestida de noiva, mãos tremendo, ela esperava o homem que amava. Mas as portas da igreja se abriram para outra mulher, sua melhor amiga, de braço dado com seu noivo, diante de todos, sem vergonha, sem explicação. Naquele instante, algo dentro dela quebrou. Não só o coração, mas a confiança em tudo que ela acreditava. Mas o que ninguém ali sabia é que aquela humilhação pública era apenas o começo de uma virada que mudaria destinos, derrubaria máscaras e colocaria cada pessoa exatamente onde merece estar. Se você acha que já viu histórias de traição, espere, porque o que acontece depois vai te fazer questionar tudo. Fique comigo até o final. E me diga, você teria perdoado ou destruído eles? O que Marina ainda não sabia era que aquela cena na igreja não tinha sido um impulso, tinha sido um plano. Durante 8 meses, Ricardo e Juliana construíram tudo em silêncio. Não foi paixão, foi cálculo. Eles trabalhavam juntos na Costa e Rocha Imóveis, uma das maiores incorporadoras de São Paulo. Prédios de luxo, contratos de milhões de reais, reuniões fechadas em salas de vidro onde decisões mudavam destinos inteiros. Foi ali que tudo começou. No início, eram apenas conversas depois do expediente. Projetos, metas, ambições. Mas Juliana sempre quis mais. Mais espaço, mais poder, mais controle. E Ricardo era a porta perfeita. Ele tinha acesso, tinha cargo, tinha influência. E tinha uma noiva que confiava nele cegamente. Enquanto Marina organizava detalhes do casamento, mas anotando sonhos em um caderno antigo. Ricardo desligava o celular ao chegar em casa. Enquanto Marina escolhia flores, lembrando do que ele gostava, Juliana já escolhia o próximo passo. Eles começaram a se encontrar em salas vazias, depois em hotéis discretos no centro da cidade, sem fotos. Sem mensagens comprometedoras. Tudo limpo, tudo estratégico. Juliana não queria só o homem, queria o que vinha com ele. E Ricardo começou a acreditar que também estava ganhando algo maior. Uma mulher ambiciosa, fria, direta, diferente da doçura de Marina. Mas havia algo que ele não percebia. Juliana não olhava para ele com amor. Ela olhava como quem avalia um investimento. E aos poucos, ela começou a mudar o jogo. Você merece mais do que uma vida comum, ela dizia. Comigo, mas você pode chegar muito mais longe. Essas palavras foram entrando na cabeça dele. Devagar, constante. Até que ele começou a olhar para Marina e ver limitação onde antes via amor. Foi aí que o plano ganhou forma. Não bastava terminar. Precisava ser definitivo. Juliana não queria deixar espaço para arrependimento. Ela queria cortar qualquer caminho de volta. Então sugeriu algo que nem Ricardo teve coragem de propor sozinho. Se for para fazer, faz direito. E foi assim que decidiram o pior momento possível. O altar. Porque ali não haveria volta. Na semana do casamento, Marina percebeu pequenas mudanças, silêncios estranhos, respostas curtas, olhares que não ficavam. Mas ela escolheu acreditar, porque amar também é isso. Confiar mesmo quando algo parece errado. E isso foi exatamente o que eles usaram contra ela. No dia da cerimônia, enquanto Marina caminhava para o altar com o coração cheio, Juliana já estava pronta. Vestido escolhido, entrada calculada, momento ensaiado. Nada foi espontâneo. Cada segundo foi pensado para causar impacto, para humilhar, para encerrar. E quando as portas se abriram, não foi só um noivo que Marina perdeu. Foi uma vida inteira que desmoronou diante de todos. Mas existe algo que ninguém naquela igreja percebeu naquele momento. Nem Ricardo, nem Juliana. Eles acreditaram que estavam no controle, que tinham vencido. Só que, às vezes, quando alguém está sendo descartado, não é o fim da história.
É o começo de algo muito maior. E enquanto eles comemoravam uma vitória construída na traição, o destino de Marina já começava a se reorganizar, em silêncio. E o que estava por vir não ia apenas surpreender eles, e ia destruir tudo o que eles achavam que tinham conquistado. Marina saiu da igreja sem correr, sem gritar, sem olhar para trás. Quem estava lá vai lembrar disso para sempre. Não foi a traição que mais chocou. Foi o silêncio dela. Ela desceu os degraus com o vestido ainda impecável, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, tudo já tinha desmoronado. Só quando a porta se fechou atrás dela, o mundo perdeu o som. O buquê caiu da mão dela, devagar, sem força. E naquele instante, Marina entendeu uma coisa que dói mais do que qualquer traição. Ela nunca foi parte do plano. Ela foi descartada. A rua estava vazia. O céu cinza de São Paulo parecia pesar mais naquele dia. Ela ficou ali por minutos, ou talvez horas. O tempo não importava mais. Na cabeça dela, tudo começou a se reorganizar, como peças que finalmente se encaixam. Tarde demais. E as ligações que Ricardo evitava. O celular sempre virado para baixo. As mensagens que demoravam. E Juliana, sempre ocupada quando Marina precisava. Não era coincidência, era construção. E o pior, não foi descobrir que eles estavam juntos. Foi perceber que eles estavam juntos. Há muito tempo. Enquanto ela amava, enquanto ela confiava, enquanto ela planejava um futuro. Eles já estavam vivendo outro. A dor veio em ondas. Não como um... As pessoas correram para se proteger. Ela não. A água escorria pelo rosto dela, misturando com algo que talvez fosse lágrima, ou talvez não. Foi quando ela chegou a um ponto de ônibus na Avenida Paulista. Um abrigo pequeno, luz falhando, um banco inclinado. Ela sentou. E pela primeira vez desde a igreja, não tentou ser forte. Ela só ficou ali, olhando a chuva cair. Vazia. Mas havia alguém ali. Um homem sentado na ponta do banco, em uma cadeira de rodas, roupas simples, um livro aberto nas mãos. Ele não olhou para ela imediatamente. Não invadiu o silêncio. E isso chamou a atenção dela, porque naquele dia, todo mundo tinha olhado, com pena, com curiosidade, com julgamento. Mas ele não. Ele apenas virou a página. Depois de alguns minutos, ele falou: "Dia difícil? Sem drama, sem piedade. Apenas uma pergunta simples." Marina olhou para ele e respondeu com uma palavra: "Histórico." Ele assentiu, como se entendesse exatamente o peso daquela palavra. "Gabriel," ele disse, estendendo a mão. Ela hesitou por um segundo, mas apertou. "Marina." E algo estranho aconteceu ali. Ela começou a falar. Não sobre a traição, não sobre Ricardo, nem sobre Juliana. Ela falou da mãe, das flores que cultivava, do caderno onde escrevia memórias. Coisas simples, mas verdadeiras. E Gabriel ouviu, sem interromper, sem tentar resolver. Apenas presente, como ninguém tinha sido com ela há muito tempo. Quando o ônibus chegou, ele disse algo que ficou na mente dela. "Você não parece alguém que quebra, parece alguém que permanece." Marina não respondeu, mas aquelas palavras ficaram. Porque, no meio de tudo que ela perdeu naquele dia, aquilo foi a primeira coisa que não machucou. E o que ela ainda não sabia era que aquele encontro simples, naquela chuva, não tinha sido por acaso. Era o começo de uma virada que ninguém, nem ela mesma, estava preparado para enfrentar. Depois daquela tarde na chuva, Marina não voltou a ser quem era, mas também não quebrou. Nos dias seguintes, ela fez algo que poucas pessoas conseguem fazer depois de uma dor tão profunda. Ela ficou em silêncio, não para fugir, mas para se reconstruir. Ela saiu do apartamento que dividia com Ricardo, sem discussão, sem cena, deixou a chave sobre a mesa e foi embora com uma mala, e tudo o que ainda restava dela.
Os primeiros dias foram os mais difíceis, não pela ausência dele, mas pelo vazio. A rotina que não existia mais, os planos que não tinham mais lugar, o futuro que desapareceu. Mas havia algo diferente agora. Ela não tentava mais voltar ao que era antes. Ela aceitava que aquela versão dela tinha acabado. E foi nesse silêncio que Gabriel reapareceu. Não de forma invasiva, não insistente. Ele apenas mandou uma mensagem simples. Espero que você esteja bem. Nada além disso. Marina demorou para responder. Não porque não queria, mas porque ainda estava aprendendo a confiar de novo. Mesmo assim, respondeu. E aquela conversa pequena virou outra, e mais outra, sem pressa, sem expectativa. Eles começaram a se encontrar em lugares simples. Um café pequeno, uma praça tranquila, uma padaria de bairro, nada de luxo, nada de aparência, só presença. E aos poucos, Marina começou a perceber algo estranho. Gabriel nunca perguntava sobre Ricardo. Nunca mencionava o passado dela. Ele falava do presente, do dia, do clima, de livros, ou de pequenas coisas que normalmente passam despercebidas. E aquilo trouxe uma paz que ela não sentia há muito tempo. Mas havia algo nele que chamava a atenção. Não era a cadeira de rodas, nem as roupas simples. Era a forma como ele se comportava. Ele não parecia alguém que precisava provar nada, nem conquistar ninguém. Ele simplesmente era. Seguro, tranquilo, inteiro. E isso começou a mexer com Marina, porque depois de tudo que ela viveu, aquilo era novo, muito novo. Meses se passaram, sem promessas, sem pressão. E então, em uma tarde comum, Gabriel fez um convite inesperado. Casa comigo! Não houve discurso, não houve anel caro, apenas uma pergunta, dita com calma. Marina ficou em silêncio. Não porque duvidava dele, mas porque, pela primeira vez, ela estava escolhendo com clareza. Não por carência, não por medo de ficar sozinha, mas por algo muito mais difícil de encontrar, paz. E ela disse sim. O casamento foi simples, no quintal de uma vizinha que acompanhou de longe a história dela. Algumas cadeiras emprestadas, flores compradas no mercado, nada parecido com o que ela havia sonhado antes. Mas dessa vez, era real, sem aparência, sem performance. Quando chegou o momento dos votos, Marina não falou muito. Ela apenas disse, eu fico. E Gabriel entendeu, porque aquelas duas palavras carregavam tudo que ela tinha vivido e tudo que ela estava pronta para construir. Naquele dia, Marina não pensou em Ricardo, nem em Juliana. Ela não precisava mais, porque o que ela tinha agora não era baseado em expectativa, era baseado em escolha. Mas enquanto Marina construía essa nova vida, em outro lugar da cidade, Ricardo e Juliana também estavam construindo algo. E só que o que parecia vitória começava lentamente a mostrar rachaduras. E o que nenhum deles imaginava era que essas rachaduras estavam prestes a abrir no pior momento possível. Enquanto Marina construía uma vida simples e verdadeira ao lado de Gabriel, em outro canto de São Paulo, Ricardo e Juliana acreditavam que tinham vencido. O casamento deles aconteceu 6 meses depois daquele escândalo. Uma cerimônia luxuosa, hotel 5 estrelas, convidados importantes, fotos perfeitas, tudo exatamente como Juliana queria. Mas por trás das aparências, havia algo errado. Ricardo trabalhava mais do que nunca. Reuniões intermináveis, pressão crescente. Ele dizia que era pelo futuro dos dois. Mas no fundo, era outra coisa. Era uma tentativa de provar que tinha feito a escolha certa. Só que quanto mais ele tentava, menos convicto ficava. Juliana, por outro lado, parecia cada vez mais confortável, mais confiante, mais distante. Ela já não precisava conquistar Ricardo. Agora, ela administrava, observava os contratos, as oportunidades, as conexões.
E aos poucos, começou a assumir o controle de decisões que antes não eram dela. Ricardo percebeu, mas não disse nada, porque admitir isso seria admitir que ele não estava no comando. E havia outro detalhe que ele ignorava. Juliana não estava satisfeita. Ela queria mais, muito mais. Foi então que surgiu o nome que mudaria tudo. O dono da empresa. Um homem que quase ninguém conhecia, que nunca aparecia, que assinava documentos, mas não frequentava eventos. O verdadeiro proprietário da Costa e Rocha Imóveis. Boatos corriam pelos corredores. Alguns diziam que ele era velho, outros que vivia fora do país. E alguns até acreditavam que ele estava doente, mas ninguém sabia ao certo. E isso despertou algo em Juliana. Curiosidade, ambição. Ela começou a perguntar mais, a investigar discretamente, porque para ela, entender quem estava no topo era o próximo passo. Enquanto isso, Ricardo só queria estabilidade. Mas estabilidade não era o objetivo de Juliana. Era ascensão. E então veio o anúncio. Uma reunião geral. Todos os diretores convocados. O proprietário finalmente apareceria. Pela primeira vez. O prédio inteiro entrou em tensão. Funcionários comentando. Executivos se preparando. Expectativa no ar. Juliana viu nisso uma oportunidade. Uma chance de se posicionar. De ser vista. Ricardo sentiu algo diferente. Não era ansiedade. Era desconforto. Uma sensação difícil de explicar. Como se algo estivesse prestes a sair do controle. Na manhã da reunião, o clima estava estranho. Silêncio demais. Olhares rápidos. Respirações contidas. A sala de reuniões do último andar estava cheia. Mesa de vidro. Vista da cidade. Tudo impecável. Ricardo sentou-se. Juliana ao lado. Ela estava impecável. Confiante. Preparada. Ele, inquieto. A cadeira parecia desconfortável. O ar, pesado. E então? O elevador abriu. Passos no corredor. Lentos. Firmes. A porta se abriu. E naquele instante, tudo mudou. Porque o homem que entrou não era quem eles esperavam. E muito menos, quem eles estavam preparados para enfrentar. Mas o que realmente fez o sangue de Ricardo gelar não foi só quem entrou. Foi quem estava ao lado dele. Porque naquele momento, o passado que ele achou que tinha enterrado entrou na sala e sentou na cadeira mais poderosa de todas. O silêncio naquela sala não era normal. Era pesado, quase sufocante. Ricardo não piscava. Juliana não respirava direito. Porque quem entrou naquela sala não era apenas o dono da empresa. Era Gabriel. O homem que eles nunca notaram. O homem que nunca apareceu. O homem que na cabeça deles, simplesmente, não existia. E ao lado dele, Marina. Calma. Elegante. Irreconhecível. Não pelo rosto, mas pela presença. Ela não carregava mais dor. Não carregava dúvida. Ela carregava controle. Gabriel avançou até a cabeceira da mesa. Sem pressa, sem precisar anunciar nada. O nome já estava lá, gravado na placa de metal. G. Nogueira, proprietário principal. Juliana sentiu a mão tremer. Disfarçou. Mas foi tarde. Porque naquele instante, tudo o que ela construiu começou a desmoronar. Ricardo olhou para Marina. E o que viu não foi raiva. Foi algo pior. Indiferença. Ela não precisava mais dele. E isso destruiu tudo dentro dele. Gabriel iniciou a reunião como se nada estivesse acontecendo. Falou de números, de projetos, de decisões estratégicas, voz firme, clara, sem levantar o tom, mas cada palavra pesava. Porque agora todos sabiam quem ele era. E mais importante, sabiam quem estava ao lado dele. Quando Gabriel fez uma pergunta direta a Ricardo, o tempo parou. Ricardo respondeu. Mas a voz falhou. Pela primeira vez, ele não estava no controle. Juliana tentou manter a postura, mas já era tarde. Ela percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Ela não tinha mais posição. Tudo o que ela acreditava dominar
Não pertencia a ela. Pertencia ao homem que ela ignorou e à mulher que ela traiu. A reunião terminou. Mas ninguém se levantou imediatamente, porque todos sabiam. O que tinha acontecido ali não era apenas profissional. Você era pessoal. Muito pessoal. No corredor, Juliana correu atrás de Marina. Marina, espera. A voz dela não era mais firme. Era quebrada. Ela ensaiou um pedido de desculpas, talvez 1000 vezes na cabeça. Mas quando ficou frente a frente, só conseguiu dizer, me desculpa. 2 palavras. Tarde demais. Marina olhou para ela, sem pressa, sem emoção exagerada, apenas olhando. E naquele olhar, Juliana entendeu tudo. Ela perdeu. Não o cargo, não o status, mas algo que nunca mais poderia recuperar. Respeito. Ricardo apareceu logo depois, mas não disse nada, porque não havia palavras suficientes. Ele só observava, tentando entender em que momento perdeu tudo. E foi então que Marina fez algo que ninguém ali esperava. Ela abriu a bolsa, pegou um pequeno cartão e colocou na mão de Juliana. Juliana olhou. Era o contato de uma terapeuta. Silêncio. De confusão, vergonha. Marina falou, calma. Isso me ajudou quando eu precisei. Nada mais. Sem ironia, sem ataque. Aquilo foi pior que qualquer vingança. Porque naquele gesto, Marina mostrou algo que eles nunca tiveram. Força de verdade. Juliana não conseguiu segurar. Pela primeira vez, chorou sem controle, sem estratégia, sem máscara. Ricardo virou o rosto. Por que não conseguiu assistir? Naquele dia, ninguém foi demitido. Ninguém foi humilhado publicamente. Mas tudo mudou. 4 semanas depois, Ricardo pediu demissão. Não por obrigação, mas porque não conseguia mais entrar naquele prédio, sabendo quem ele tinha sido. Juliana ficou, mas nunca mais foi a mesma. E Marina, ela não precisava provar nada, porque o que ela construiu não podia ser tirado. Ou naquele momento, todos entenderam uma coisa que ninguém ensina. O verdadeiro poder não está em destruir quem te feriu. Está em mostrar que você nunca mais será atingido da mesma forma. Depois daquele dia no 18º andar, nada voltou ao normal. Nem para a empresa, nem para eles. A notícia não saiu nos jornais. Não houve escândalo público. Mas dentro da Costa e Rocha, todo mundo sabia. Não pelos detalhes, mas pela mudança no ar. As conversas ficaram mais baixas, os olhares mais atentos, e o nome de Marina começou a ser dito de outro jeito. Não mais com pena, mas com respeito. Juliana sentia isso todos os dias. Cada reunião, cada corredor, cada silêncio quando ela entrava em uma sala. Ninguém a confrontava, ninguém a humilhava, mas havia algo muito mais difícil de suportar. Ela deixou de ser admirada. E para alguém como Juliana, isso era pior que qualquer queda. O cartão que Marina entregou ficou dias na bolsa dela, intocado, mas não esquecido, porque cada vez que Juliana tentava seguir como antes, algo travava. Ela não conseguia mais agir da mesma forma. Não conseguia mais manipular, antecipar, controlar. Era como se alguém tivesse desligado o mecanismo que sempre funcionou. E isso a assustou. Uma noite, sozinha no apartamento que dividia com Ricardo, agora silencioso demais, ela tirou o cartão da bolsa. Olhou por alguns segundos. E pela primeira vez em muito tempo, ela não pensou em vantagem. Pensou em si mesma. Ligou. Do outro lado da cidade, Ricardo também não estava bem. Depois da demissão, ele tentou se convencer de que era apenas uma fase, que ele conseguiria recomeçar rápido. Mas não era só carreira, era identidade. Ele passou anos acreditando que estava subindo, crescendo, escolhendo o melhor. E de repente, tudo aquilo parecia vazio. Ele lembrava do olhar de Marina, não de raiva, mas de ausência.
como se ele nunca tivesse sido realmente importante. E isso doía mais do que qualquer acusação. Ricardo começou a evitar antigos contatos, evitar eventos, evitar até o próprio reflexo, porque pela primeira vez, ele não reconhecia o homem que se tornou. Enquanto isso, Marina seguia, sem pressa, sem necessidade de provar nada. Ela continuava ao lado de Gabriel, mas agora, com uma consciência que mudou tudo. Ela sabia quem ele era, sabia do império, dos números, do poder. Mais de 18 bilhões de reais sob responsabilidade dele. Prédios, terrenos, projetos espalhados por várias cidades do Brasil. Mas o mais estranho, nada disso mudou a forma como ela o via. E isso surpreendeu até Gabriel. Você não ficou diferente, ele disse uma noite. Marina sorriu, leve. Porque você também não ficou. E era verdade. Ele continuava o mesmo homem do ponto de ônibus, do livro na mão, do olhar tranquilo. E isso fez Marina entender algo profundo. O valor dele nunca esteve no dinheiro. E o dela nunca esteve na perda. Eles começaram a construir algo juntos. Não só uma vida, mas escolhas, projetos sociais, investimentos com propósito, decisões que iam além de lucro, sem anúncios, sem necessidade de reconhecimento. Porque pela primeira vez, Marina não precisava ser vista. Ela já se sentia inteira. Mas havia algo que ainda não estava completamente encerrado. Não por ela, mas pelo que ainda ecoava nos outros. Em uma tarde comum, Gabriel comentou: "Você nunca quis se vingar." Ela pensou por um momento e respondeu: "Calma, eu quis no primeiro dia." Silêncio. Mas depois eu entendi que se eu fizesse isso, eu continuaria presa naquele momento. Ela olhou pela janela. E eu não queria mais viver lá. Aquilo não era fraqueza, era decisão. E essa decisão mudou tudo. Porque enquanto Ricardo ainda tentava entender o passado e Juliana lutava para reconstruir quem era, Marina já estava em outro lugar. Não fisicamente, mas emocionalmente. E quando uma pessoa chega nesse ponto, não há mais nada que possa ser tirado dela. Mas o que ninguém ali sabia é que a verdadeira consequência de tudo aquilo ainda não tinha terminado de se revelar. O tempo passou, mas algumas histórias não terminam com barulho. Elas terminam em silêncio. E ainda assim, transformam tudo. Marina não voltou aquele dia na igreja. Não porque esqueceu, mas porque não precisava mais reviver. Ela seguiu. Na casa que construiu com Gabriel, havia algo simples, mas raro. Paz. Não aquela paz vazia, sem problemas, mas a paz de quem já enfrentou o pior e não se perdeu. As janelas tinham flores, as noites tinham conversa e os dias tinham propósito. Gabriel continuava o mesmo homem que ela encontrou na chuva. E Marina já não era a mulher que saiu daquela igreja. Ela era mais forte, mais consciente, mais inteira. Eles não precisavam provar nada para ninguém, nem mostrar riqueza, nem contar sua história. Porque o que tinham não era sobre aparência, era sobre verdade. Ricardo nunca voltou a cruzar o caminho dela, mas em silêncio, ele mudou. Sem aplausos, sem reconhecimento, apenas tentando todos os dias ser alguém melhor do que foi. Juliana também mudou. As sessões de terapia não foram fáceis, mas pela primeira vez, ela parou de fugir de si mesma e entendeu que perder Marina foi o preço de escolhas que ela nunca quis questionar. Mas Marina, ela não precisava ver nada disso, porque o verdadeiro fechamento não veio do que aconteceu com eles, veio do que ela construiu dentro de si. E naquela história, a mulher que parecia ter perdido tudo foi a única que realmente ganhou. Bayrok Dietrich Song. Há traições que quebram o coração, mas também revelam verdades que antes estavam escondidas. Marina perdeu um noivo,
Perdeu uma amiga. Perdeu um futuro que ela acreditava ser perfeito. Mas, no meio dessa perda, ela encontrou algo que ninguém pode tirar. Ela mesma. A vida não é sobre nunca cair. É sobre o que você escolhe fazer depois que tudo desmorona. Onde você pode se tornar amargo, ou pode se tornar mais forte. Você pode se perder, ou pode se reconstruir com mais consciência. O erro de Ricardo não foi apenas trair. Foi não valorizar o que era verdadeiro. O erro de Juliana não foi apenas tomar o que não era dela. Foi acreditar que podia construir algo sólido em cima de mentira. E a força de Marina não foi vencer. Foi escolher não se tornar como eles. Perdoar não é esquecer. Não é aceitar o erro. É libertar a si mesmo. De carregar o peso que não é seu. Porque, no final, o maior poder que alguém pode ter não é destruir quem te feriu. É seguir em frente e provar com a própria vida que você nunca precisou deles para ser completo. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, ну, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,